Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos lá nos itens 1 e 2. Salvação dos ricos. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está lá em Lucas, capítulo 16, no versículo 13. O que podemos entender com a frase de Jesus? Ninguém pode servir a dois senhores. Que não podemos viver simultaneamente fascinados pelas coisas materiais e comprometidos com a salvação do espírito, pois é impossível conciliar dois princípios tão opostos entre si. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Qual o sentido da palavra mamon? O império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados que obliteram os sentimentos de espiritualidade, únicos capazes de conduzir o homem à verdadeira felicidade. Jesus referia-se a tudo que nos prende à matéria e nos impede o avanço espiritual. No item 2. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrar a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tão tristonho porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. E também em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. Marcos também comenta no capítulo 10, versículo 17 a 25. Kardec coloca uma observação sobre essa parábola. Esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo, ou uma corda de navegação. Na tradução, deram-lhe o primeiro desse significado, mas é provável que Jesus tenha empregado com a outra significação, e é, pelo menos, bem mais natural. Qual foi a primeira recomendação de Jesus a um moço que desejava adquirir a vida eterna? A observância dos mandamentos: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar a teu pai e a tua mãe e ao próximo como a ti mesmo. A estrada da perfeição é longa e árdua. Para percorrê-la é necessário, inicialmente, a prática de gestos pequenos que nos permitirão o exercício de grandes virtudes. E a segunda recomendação feita por Jesus ao moço, qual foi? Que se desfizesse dos bens materiais e os doasse aos pobres e o seguisse. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres
e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Porque Jesus recomendou ao moço que se desfizesse da sua fortuna? Certamente porque esta fortuna, utilizada apenas em proveito próprio, aprisionava-o, impedindo-o de praticar a caridade e afastando-o do único caminho que conduz à salvação. A fortuna daquele jovem constituía-se em empecilho para o seu progresso espiritual. Por isso, Jesus o aconselhou a desfazer-se dela. A verdadeira riqueza é a do Espírito. Então não basta somente observar os mandamentos para se obter a vida eterna? A observância dos mandamentos é importante, mas quem já os cumpre, como era o caso do moço, necessita exercitar outras virtudes para promover o aperfeiçoamento do espírito. Não é Deus que exige do espírito a prática desta ou daquela virtude. É o próprio espírito que, movido pela lei do progresso, anseia por outras práticas que o levem à perfeição. Nessa passagem, Jesus nos ensina a despojarmos-nos do que possuímos para obtermos a salvação. Nessa passagem, Jesus nos ensina a despojarmos-nos do que possuímos para obter a salvação? Não. Jesus nos ensina o desapego dos bens materiais, mostrando-nos que nada na vida é mais importante que a busca de coisas espirituais. Os bens materiais são meios que nos são concedidos para esse fim, porém, não pode constituir obstáculo para o nosso avanço espiritual. Os bens materiais são concessões passageiras que Deus nos permite a fim de que os administremos em favor do próximo. Por que é tão difícil ao rico entrar no reino dos céus? Porque ele sofre com maior intensidade o apelo das tentações do mundo e dos gozos materiais, que se opõem aos anseios do espírito e o afastam de Deus. Então, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E para concluir, a riqueza não é condenável em si mesma. O emprego que lhe damos é que a torna empecilho ou poderoso auxílio ao nosso progresso espiritual. Encerramos aqui uma parte do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que me tens feito na minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos. Que Jesus nos abençoe sempre.